Olá, meu nome é Odenir. Vamos trabalhar o Sistema Único de Saúde, um assunto que de fato faz a diferença na sua aprovação. Então, sendo assim, nós vamos tratar de Política de Saúde 1. Antecedente do SUS, Constituição Federal de 1988, a primeira Lei Orgânica da Saúde, a 8.080/90, e a segunda Lei Orgânica da Saúde, que é a 8.142/90. Aliás, vale a pena sempre lembrar que essas duas leis são as duas únicas leis do Sistema Único de Saúde. E, de fato, elas são muito cobradas nos nossos concursos. Então, há uma necessidade imperiosa de nós termos essa sustentação nesse tripé. Constituição 8.080 e a 8.142, ok? Então, antes de nós entrarmos propriamente na Constituição Federal, vamos entrar nos antecedentes do SUS. Ou seja, já que existe o pré-sal, por que não pode ter o pré-SUS? Então, vamos trabalhar esse chamado pré-SUS. Tá? Me permitam colocar desta forma. Então, nas décadas de 70 e 80, vigorou um sistema chamado INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Inclusive, até os nossos pais, os nossos avós, eles possuem ainda, né, como lembrança talvez, a carteirinha do INAMPS. E tem um detalhe fundamental, o INAMPS foi muito grande, é muito grande o assunto, mas vamos sintetizar para trabalhar, para nós fazermos um link aí diretamente com o SUS. Há uma necessidade de nós trabalharmos esse breve assunto, ou seja, características básicas dessa época, do chamado INAMPS. Primeiro, o INAMPS, o próprio nome já fala, né? Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Olhem esta palavra, Previdência Social, ou seja, aí que de fato faz a diferença. Por quê? Nesta época, ele privilegiava, ou seja, também outro detalhe importante, em que sentido? Privilégio. Privilégio no Sistema Único de Saúde não existe, né? Ou seja, fere o princípio da equidade. Ou seja, sendo assim, nesta época que vocês estão vendo aí na tela, INAMPS possuía, melhor dizendo, uma atenção maior para aquelas pessoas que pagavam a Previdência Social, ou seja, privilegiava os trabalhadores formais, aqueles que possuíam carteira assinada e seus dependentes. Também, hiper importante, possuía uma atenção hospitalocêntrica, isso mesmo, hospitalocêntrica, ou seja, era centralizada essa atenção mais nos hospitais. Mas por quê? Porque possuía uma atenção mais curativa do que preventiva. Ao contrário do nosso querido SUS, que ele é tanto preventivo quanto curativo, né? Tanto individual quanto coletivo. Agora, o INAMPS, justamente, até costumo colocar o falecido INAMPS, ele possuiu essa atenção hospitalocêntrica. Lembre-se, mais curativo e menos preventivo. E era um sistema centralizado. Como assim? As ações e os serviços eram centralizados lá na esfera federal. Ou seja, o SUS ele distribuiu as suas responsabilidades entre as esferas de governo. Federal, estadual, Distrito Federal e municipal, conforme nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, atenção hospitalocêntrica, sistema centralizado na esfera federal, ou seja, Ministério da Saúde. Ok? Vamos dar sequência. Dando esta sequência, seguindo uma ordem cronológica, década de 70 e 80, ainda na década de 80, em 1986, aconteceu um marco na saúde pública brasileira. E que marco foi esse? Justamente a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Gente, foi um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque houve uma mobilização social de toda a sociedade. O Congresso Nacional Brasileiro ficou abarrotado, ficou lotado mesmo de diversos segmentos sociais para discutir diversos assuntos, em particular um assunto que nos diz muito respeito, ou seja, como será, naquela época, como será o novo sistema de saúde, ou seja,
o futuro Sistema Único de Saúde. Então, nessa época aí, na 8ª conferência, em 1986, foi até presidida pelo Sérgio Arouca, ali houve o movimento sanitário. E este movimento sanitário orientava-se pela ideia que todas as pessoas têm direito à saúde. E que essa saúde ela tem que ser estabelecida, ou seja, tem que ser dever do Estado. O Estado tem que fazer o que for preciso para garantir saúde, para a garantia deste objetivo. Ou seja, este movimento sanitário envolveu a participação de diversos segmentos da sociedade. E aí, nessa 8ª conferência, surgiu eu considero assim, um embrião do SUS. Como assim um embrião do SUS? Foi o SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Preste atenção, unificado e descentralizado. Unificava todo esse conjunto de ações e descentralizava essas ações e serviços para as outras esferas de governo. Lembre-se, ainda há pouco nós falamos que o INAMPS é um sistema centralizado, as ações e os serviços eram centralizados na esfera federal. Então, com a 8ª conferência, a criação, a elaboração do SUDES, gradativamente os serviços começaram a ser descentralizados. E olha só que lindo, né? Passou a ser colocado aí que o SUS, o novo sistema, o futuro SUS, ele deveria ser para todos. Ao contrário da época anterior, que privilegiava os trabalhadores formais e mais os seus dependentes. Deveria também ser um sistema igualitário, sem privilégios, sem restrições, e um sistema integral, um atendimento integral em todos os níveis de assistência. Ok? Então, essa base, assim, de forma bem simples, de forma bem simplificada, é fundamental para nós entender, para você entender, quando nós entrarmos algum tempo na Constituição, na Lei 8.080, na 8.142, ok? Sistema centralizado, uma atenção hospitalocêntrica e que privilegiava os trabalhadores formais. 8ª conferência, hiper importante, porque ali surgiu o SUDES, Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde. Ok? Ótimo, show de bola. Sendo assim, vamos entrar agora, dando continuidade, né, aquela ordem cronológica que nós acabamos de falar, vamos entrar na nossa última Constituição Federal, a 6ª Constituição Federal do Brasil. Ela é muito extensa, mas o que nos interessa justamente é o título 8º, capítulo 2, a seção 2, que é a chamada seção da saúde. E a Constituição Federal, ela determinou ser dever do Estado, o Estado como um todo, garantir saúde a toda a população. Isso é imperioso mesmo, né? Lembre-se, Constituição, a lei magna, né? A lei máxima que rege o país. Então, ela tem que ser respeitada. Né? Algumas pessoas afirmam, mas, Odenir, isso na prática é totalmente diferente. A teoria é muito bonita e na prática é totalmente diferente. Mas lembre-se, isso está na Constituição Federal, gente. É a lei máxima que rege o país. Então, isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Olha o verbo, né? A obrigatoriedade tem que ser respeitado. Só que os cidadãos não têm consciência, não têm ciência dos seus deveres, né? E também, acima de tudo, dos seus direitos e deveres. Mas tem que ter sempre claro que nós, todos nós, cidadãos brasileiros, temos que ter consciência dos nossos deveres. Ok, uma pequena parte, porque, de fato, o SUS, quando eu afirmo que o SUS é maravilhoso, não é por acaso. Né? O SUS, de fato, ele tem uma abrangência enorme. E aí, na Constituição, foram criados os princípios constitucionais do SUS. E aí mesmo,
o SUS ele foi estabelecido. Estabelecido. O SUS ele nasceu, ele surgiu, ele foi estabelecido aí, na 6ª Constituição Federal do Brasil. Repetindo, título 8º, capítulo 2, seção 2, que é a chamada seção da saúde. Abrangendo aí artigos 196 ao artigo 200, ok? O SUS foi estabelecido. Por que eu estou dando essa ênfase? É muito simples isso, né? Mas acontece que, e por mais simples que seja, mas devemos ter sempre foco. Não percam foco, porque na lei 8080/90, o SUS foi regulamentado e na Constituição ele foi estabelecido, ok? Ótimo. Dando sequência, vamos colocar sempre, lembre-se, olhe, descentralizado, descentralizado. Lembre-se, né, agora do falecido INAMPS. O falecido INAMPS era um sistema centralizado. Surgiu o SUDES, sistema descentralizado. E aí, em 1988, na nossa Constituição Federal, o SUS passou a ser efetivamente um sistema descentralizado. Sempre chama a atenção de que esse sistema descentralizado são as ações e os serviços. Ações e serviços que foram descentralizados. INAMPS centralizado na esfera federal, estados, Distrito Federal e os municípios já de fato passaram a descentralizar os serviços. E podemos colocar também que o nosso SUS, o nosso querido e amado Sistema Único de Saúde, é um sistema que possui uma rede regionalizada e hierarquizada, conforme consta no artigo 198 da Constituição Federal. Mas, rede regionalizada, o que eu quero de vocês? É muito útil para nós. Por quê? Em breve, nós estaremos entrando num assunto chamado NOB e NOAS. E na NOAS, Norma Operacional de Assistência à Saúde, a regionalização é um item extremamente enfatizado, muito enfatizado. Regionalização é considerado pela legislação do Sistema Único de Saúde um eixo estruturante do SUS. Estruturante por quê? Envolve uma palavra-chave, gente, chamado acessibilidade, acesso. Lindo isso, né? Chega a arrepiar. De fato, acessibilidade. A rede do SUS, a rede de atendimento, a rede de atenção do Sistema Único de Saúde, ela trabalha, ela é montada em função disso, ou seja, de acesso, acessibilidade. Tem que facilitar o acesso a todas as pessoas que procuram essa abrangência que se chama SUS. Hierarquia, hierarquizado, regionalizada e hierarquizada. Exatamente. A composição de várias unidades interligadas, cada uma com a sua tarefa a cumprir. Quando nós falarmos várias unidades interligadas, várias esferas, várias, por que não, né? Municipal, estadual, Distrito Federal e o federal, Ministério da Saúde, secretarias estaduais e do Distrito Federal e as secretarias municipais. Ou seja, o SUS é um sistema hierarquizado. O cidadão, ele vai dar entrada pela rede municipal e ele vai andar, ele vai caminhar, entre aspas, pelo SUS, graças a essa rede regionalizada, hierarquizada, porque proporciona ao cidadão, ao usuário do sistema, essa integralidade na atenção. Aliás, vale sempre a pena lembrar, que também já é questão de prova, já caiu em questão de concursos, falando sobre essa abrangência do SUS. Ou seja, o cidadão ele vai dar entrada apenas pela porta principal, que é a nível primário. Ele vai ter acesso somente ao nível primário, ou seja, ao município, somente ali na esfera municipal? Não.
O cidadão, qualquer cidadão, olhem, qualquer cidadão em território brasileiro, ele vai ter direito à saúde. Andando, encaminhando, recebendo essa atenção de forma integral, mais uma vez, repetindo, integralidade. Ok? Estrangeiro pode ser atendido aqui no Sistema Único de Saúde? Plenamente, né? Qualquer cidadão em território brasileiro. Ao contrário da época anterior, que apenas os trabalhadores formais. Ok? Muito bom. Dando sequência, vamos trabalhar uns princípios basilares. Quando nós colocarmos princípios basilares, devemos colocar esses princípios fundamentais, esses princípios de extrema importância. Podemos também colocar, por que não, princípios estruturantes mesmo do Sistema Único de Saúde. Universalidade, equidade e a questão da integralidade. Universalidade, equidade e integralidade. Universalidade. Universal. Então, o SUS, ele é coisa linda isso, né? Ele é para todos. Eu chamo muita atenção, mas colocar um asterisco enorme, chamar a atenção dessa universalidade, por quê? A universalidade significa que o SUS é para todos. Exatamente. O SUS é para todos. Né? E é um princípio, mas, Odenir, isso é muito tranquilo, é muito fácil. Concordo. Passa a ser fácil a partir do momento, obviamente, que você tenha acesso. Você passa, de fato, a colocar isso em mente e entender, interpretar que a questão da universalidade será para todos. Mas todos têm que ter o quê? Acesso. Por isso que o SUS é universal. Eu chamo a atenção de vocês para isso, que é hiper. É super importante que você tenha sempre em mente que a universalidade, exatamente, é para todos. Mas todos têm que ter acesso. Acesso a todo tipo de assistência. Não basta ter acesso, acabamos de falar isso alguns minutos atrás, não basta ter acesso somente ao nível primário, a um primeiro atendimento. Não. Universalidade, acesso, desde uma atenção básica, de uma atenção primária, até um transplante de órgãos, caso seja necessário. Então, de fato, é a universalidade de acesso. Chame a atenção disso aí, fique bem focado, fique muito ligado nessa questão. Muito bem. Segundo princípio basilar é o princípio da equidade. Ou seja, situações desiguais devem ser tratadas desigualmente. Como assim? Interrogação? Situações desiguais devem ser tratadas desigualmente. Sim, de acordo com a sua necessidade. O acesso à universalidade, ela é para todos, exatamente. Todos têm que ter acesso. Mas este acesso tem que ocorrer sem pré-conceito, sem privilégio, sem restrições. Sem pré, sem pri, sem restrições, né? De forma bem dinâmica, bem fácil, tornando esse assunto bem leve. Né? Já basta essa questão que tem um certo peso a legislação do SUS, mas vamos torná-la assim leve, ok? Equidade, situações desiguais devem ser tratadas desigualmente, sem preconceitos, sem privilégios, sem restrições. E também chama a atenção que esta equidade, ela também tem que ser direcionada à distribuição dos recursos. Né? Algumas pessoas acabam não lembrando, talvez, desse detalhe, mas essa equidade, ela também tem que ser linkada aí, né, associada à questão da distribuição, do financiamento, mais precisamente falando, ok? E a integralidade. Dentro desses princípios basilares, a questão da integralidade. Acabamos de falar também ainda há pouco, olha a importância disso, né? Ou seja, um atendimento integral em todos os níveis de assistência. E uma coisa que eu vibro muito com isso, eu gosto muito disso, porque é tanto preventivo
quanto curativo, tanto individual quanto coletivo. Memorizaram? Memorizem, memorizem. Você precisa memorizar, ok? Integralidade, atendimento integral em todos os níveis de assistência. Tanto prevenção, exato, vai colocar a prevenção, vai colocar a cura, vai tratar o indivíduo e que esse indivíduo, belíssimo isso, né? Esse indivíduo, ele faz parte da coletividade. Lembra muito, não podemos nunca nos esquecer da questão da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Ela trata que, qual a afirmativa de saúde, com a conceituação de saúde que ela nos coloca, que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Físico, mental e social. Olha a questão do social. E o SUS, ele pegou esta conceituação, inseriu nesse contexto da sua realidade e essa integralidade, podemos fazer com essa integralidade um link diretamente integrando isso, ou seja, prevenção, exato, cura, perfeito, indivíduo, é claro, a doença obviamente pertence ao indivíduo, mas aquele indivíduo, ele faz parte de uma coletividade. Maravilhoso isso, né, gente? Então, vamos encerrar por aqui esse primeiro assunto e daqui a pouco, em breve, nós retornaremos, ok? Até breve.